Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito da idade de 12 a 15 anos, que é a adolescência propriamente dita, né? A adolescência mais plena aí, chegando para essa idade. Dar algumas dicas, explicar um pouco do que está acontecendo no universo, nas transformações e no comportamento, nas mudanças, né, dessa idade, para que assim a gente possa compreender um pouquinho mais e facilitar o nosso trabalho em torno dessa idade, como colaboradores deles, como facilitadores dessa travessia, desse processo para o mundo adulto, e a gente também ter um pouco mais de empatia com o que eles estão vivendo. Vamos lá? Antes da gente começar a falar da adolescência, uma coisa boa da gente fazer é um exercício de memória, de lembrar do nosso tempo nessa idade, entre 12 e 15 anos, o que estava se passando pela nossa vida, o que estava tomando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com o que a gente estava preocupado, o que a gente estava ligado, quais eram para nós as pautas mais importantes, as questões mais relevantes, assim, mais fortes para a gente. Se a gente teve apoio dos nossos pais, ou quem será que era a pessoa mais próxima naquele momento, nas primeiras dúvidas da nossa existência, né? Esse é um período, assim, que mexe muito com essa nossa questão existencial, né? Como eu disse, a cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai tendo um pouco mais de consciência a respeito da nossa existência, né? De quem somos nós e o que viemos fazer aqui, enfim, todas as questões existenciais. Mas facilita muito para a gente agora, no papel de pais e de facilitadores, né? De acompanhar os nossos filhos nessa idade, a gente lembrar de como foi com a gente, do que a gente estava sentindo e o que a gente estava passando, como que era o nosso contexto nesse momento, se a gente se sentia compreendido ou não, se a gente se sentia sozinho, se a gente tinha alguém para conversar, para tirar as nossas dúvidas, como que eram as nossas amizades, enfim, tudo isso é um bom material para nos fortalecer e até nos direcionar em como fazer, como agir, agora nesse momento como pais, estando do outro lado da cena, né? Hoje a pré-adolescência está acontecendo até um pouquinho mais cedo. Por volta de 9 anos, alguns pais já conseguem perceber alguns sinais. 10, 11 anos, até chegar aos 12 anos, que é mais um marco, né, de uma mudança maior, mas todos esses anos a gente já pode ver mudanças grandes e significativas acontecendo em cada fase, em cada ano que se passa. E a gente começa a perceber essas mudanças a começar pela própria estrutura física dos filhos. A partir de um certo momento, de uma certa idade, eles começam a não caber mais no nosso colo e a não querer mais o nosso colo também, né? Fica esse menino comprido. Antes a gente, tinha mais facilidade de carregar do carro para a cama, da sala para a cama, né? Nessa fase a gente já não consegue mais aguentar o peso, o tamanho, a estrutura deles. Eles estão com o corpo assim mais alongado, os membros, né, se alongando um pouco mais. O abraço já começa a ser uma coisa mais desajeitada, colocar no colo, né, aquela coisa mais dura ali, e não tem mais aquele encaixe gostosinho do colinho gostosinho da mamãe, até mesmo porque é natural dessa fase saudável, dessa fase, que eles comecem a olhar cada vez mais para o mundo adiante, né, para o mundo diante deles, do que para casa, para a mamãe, para o papai, como a gente vem falando aqui. Então eles estão olhando cada vez mais para o próprio caminho deles e direcionando a energia deles para fora. Então eles começam a perceber que está mesmo se abrindo ali uma estrada perante eles, né, com muitas possibilidades, e os olhinhos curiosos estão ali, né, para ver o caminho deles e tudo que pode ser feito, que pode ser realizado por eles. É claro que os passos firmes desse caminho, né, da vida adulta, ele vai se consolidando com o tempo e futuramente, mas já na adolescência já começa a nascer esse movimento de olhar para fora, de se interessar e de se conectar mais com o mundo externo e com o que eles podem fazer dali em diante. Inclusive, vou insistir, esse é um movimento, sim, esperado dessa idade, e é um movimento considerado saudável do ponto de vista do desenvolvimento emocional, porque eles estão se desenvolvendo, crescendo em direção a um adultecer que é uma vida adulta que vai acontecer logo ali na frente, né? Logo que virar a esquina. Como dizem, né? Essa é a fase de piscou, parece que passou muito rápido, né? E a postura dos pais, como que deve ser? Como eu falei no vídeo anterior, de 10 e 11 anos, uma coisa que é mais comum e a menos recomendável possível
é a ideia de que agora a gente pode descansar pelos sinais de que os filhos estão um pouco mais independentes, então a gente pode descansar e desviar o olhar e focar na nossa vida, nas nossas coisas. Isso é um grande engano. Pelo contrário, essa é uma fase onde a gente vai mudar o nosso estado de presença perante os nossos filhos e que requer muito mais cuidado, acompanhamento e um outro nível de presença. Eles podem estar mais independentes fisicamente. Hoje em dia, nessa idade, o pai e a mãe já não precisa mais trocar roupa, dar banho, dar comida na boca, enfim, ficar mandando para fazer tarefas muito simples, né, da rotina deles. Mas eles são, sim, muito dependentes emocionalmente da nossa presença firme, do nosso exemplo, do nosso acompanhamento, do nosso olhar. Isso sim, eles são bem dependentes ainda, estão em formação e precisam da nossa orientação, do nosso aconselhamento, de estarmos próximos, de estarmos abertos a nos relacionarmos com eles, né? Eles entenderem que tem um espaço seguro e saudável aqui dentro de casa, mesmo não dependendo tanto fisicamente, mas que a gente possa fornecer esse espaço seguro para o desenvolvimento emocional deles e para o amadurecimento deles. Então, uma das coisas principais desse momento realmente é o nosso estado de presença e a nossa disposição para estarmos juntos, para conversar, para oferecer uma comunicação aberta, um ambiente seguro, né? Oferecer atividades e momentos bons para que propiciem esse campo favorável para troca, para confidências, para perguntas. Tem os jovenzinhos, né, que são mais calados, que não querem conversar e compartilhar muito, e tudo bem. O importante é que esse espaço seja oferecido constantemente para ele entender, ó, tô aqui para o que der e vier, tô aqui para você quando você precisar, e de estar realmente criando esses espaços para que ele possa saber que realmente você está ali por ele. Mas tem os que conversam até demais, compartilham até demais, né? Às vezes o pai e a mãe já vi até falar, nossa, tô até cansado, tanto que minha filha conversa, quer falar muito, compartilhar muito. Isso, às vezes a gente pode se sentir cansado mesmo, mas isso é muito bom, porque é um sinal, primeiro, da carência e da necessidade de se expressar e de compartilhar e de perguntar e de se aconselhar. E segundo, que o filho sente que tem um espaço seguro para trocar com você, para compartilhar com você as coisas íntimas da vida dele. E não está fazendo isso no mundo lá fora, correndo riscos de ser mal interpretado, mal informado, mal orientado, né, por pessoas que a gente não conhece e não quer, né, pessoas que a gente não quer estar trazendo certas orientações para os nossos filhos. Então, seja você o protagonista dessa história e desse momento com o seu filho, podendo se abrir para esse novo estado de presença e esse novo servir na sua maternidade, na sua paternidade. Então, se a gente for pensar, não falta muito tempo para os nossos filhos, né? Aquela coisa de piscou, passou, não falta muito tempo para eles irem para a vida adulta, não. Então, esse é um momento, assim, importante de você ser suporte para o seu filho. E se você não se sente preparado para fazer isso, é bom você buscar se fortalecer, porque você é a primeira pessoa que ele vai olhar. Você é a primeira pessoa que ele olha, que ele busca uma palavra, que ele busca um suporte, um apoio, um conselho, um exemplo. Então, é importante nós nos fortalecermos para estar presente nesse momento, sabendo estar presente junto com eles nesse caminho, enquanto eles ainda estão com você e você transmitindo coisas importantes para o crescimento, para a vida deles, quando eles saírem de casa e começarem a viver por conta própria. Um cuidado especial que eu destaco é em relação ao assunto da sexualidade, porque hoje a gente tem as facilidades da internet, todo menino tem um celular na mão, mas a gente entender a importância da gente, nós sermos os primeiros orientadores dos nossos filhos em relação a isso, acompanhar realmente, conversar com eles, não deixar isso para outras pessoas ou para outras fontes. Nessa fase tem uma mudança importante para as meninas, que é a chegada da menarca, da primeira menstruação, então aí elas começam a ter que lidar com essa parte mais sensível e cíclica, se conectando aí com as fases do ciclo, as fases da lua, né, precisando
compreender e receber esse apoio, que também essa fase significa uma boa oportunidade para se conhecer, que é algo que eles vão buscar, né? Como eu falei antes dessa questão existencial, essa fase puxa um pouco para isso, ela acaba trazendo um pouco a atenção deles para essa questão de se conhecerem, do autoconhecimento, do autocuidado e também da espiritualidade, naturalmente, em consequência. Uma oportunidade que nós, especialmente as mães, nós temos de aproximar, de explicar, de estar ali presente para ouvir, principalmente, tudo que está mexendo dentro delas. A menarca, ela marca uma passagem da infância para a adolescência, então tem ali algo muito importante acontecendo, né, que é visível, palpável. Os meninos, já nesse momento, também acontece a mudança de voz, que geralmente é uma coisa até cômica, engraçada, que a gente acompanha aí com os meninos. Não é, assim, um movimento tão mais profundo quanto o das meninas, mas já começa a ter a mudança no corpo também, dos pelos, a mudança de voz, etc. A antroposofia explica que o desenvolvimento humano, físico, psíquico, emocional, espiritual, acontece por setênios. Então, o que significa que de 7 em 7 anos acontece alguma marca que muda um ciclo, um novo ciclo que se apresenta. Então, no segundo setênio se apresentam, por exemplo, os temperamentos, que é o temperamento colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Uma característica da personalidade dos nossos filhos que a gente pode perceber mais claramente a partir do segundo setênio. E o que isso importa? Importa primeiro para mostrar para a gente que existem ferramentas e formas da gente conhecer um pouco mais da personalidade dos nossos filhos, que começa a se apresentar com mais clareza nessa fase, né? Nesse segundo setênio, e aí na pré-adolescência também a gente vê com mais clareza ainda. E para a gente ser capaz de não só de observar as diferentes características, né, dos filhos, mas também dentro dos processos também das diferentes idades, mas também para a gente saber apoiá-los. Nós podemos ver, por exemplo, características que precisam ser melhoradas, lapidadas. Primeiro, ter consciência delas. Então, aí nesse processo, a gente pode até ajudá-los a ter mais consciência de si mesmos. Assim como tem outras características que a gente precisa mostrar para eles que elas têm um valor e que elas precisam ser estimuladas e desenvolvidas. Então, entre 12 e 13 anos, as mudanças são muito parecidas, né? O corpo vai ali crescendo, se desenvolvendo um pouco mais a cada dia. Aos 14 anos já dá para ver assim, uma mudança maior, né? Os braços mais alongados, ganhando uma certa altura. E a fama do adolescente desengonçado, desajeitado, com aquele tanto de membro, né? Sem ter ainda uma coordenação. Até ontem o corpo deles ainda era de criança, né? E agora não, já tá com um corpo maior. Uma coisa boa que ajuda são os esportes, porque ajuda a trazer mais consciência corporal, dá um direcionamento para o movimento, né? Trazer mais coordenação e também dá um direcionamento para a força que eles estão ganhando agora com o corpo físico. Então, nesse movimento da criança crescer e se expandir, ela vai ganhando mais uma camada de consciência sobre ela mesma, no sentido de quem eu sou e qual que é a minha tarefa no mundo. Essas são umas perguntas importantes dessa idade. E acontece, né, de novo o termo a queda do paraíso, que é essa coisa de olhar para a infância e ver uma certa distância, né? Sair da infância, um lugar divertido, alegre, confortável, gostoso, descomprometido, e aí ela já tomar uma consciência de um lugar diferente, aonde tem um lado mais sério da vida, onde ela vai estudar mais e onde ela vai assumir mais o seu lugar no mundo, assumir um pouco mais de responsabilidades e se preocupar com isso, falar nisso. Esse vai ser um assunto dessa idade, né? Você tá crescendo, então você precisa saber cumprir suas responsabilidades e tudo mais, essas conversas que a gente tem com eles nesse momento. E ele percebendo que ele tem cada vez mais um lugar no mundo, um lugar na sociedade, que ele é agente e que ele age por si, né? Que ele já tá começando a agir por ele mesmo. Então o adolescente começa a sentir uma falta grande no seu coração, no seu peito, que é geralmente
a busca por si mesmo. Aí começa a startar um processo de busca por si mesmo, de interessar por se conhecer melhor. Então cresce o interesse pelo autoconhecimento e também pela espiritualidade. Uma coisa que a gente costuma perceber na adolescência é uma certa revolta contra os pais, contra a família, parece que até contra o mundo, né? Contra as regras que são impostas. E, de novo, esse é um movimento importante se a gente for pensar que o adolescente está passando por uma fase de individuação, se desconectando daquilo que foi imposto para ele até então, para que ele possa criar algo novo, algo próprio, né? O seu próprio lugar, o seu espaço, a sua opinião, o seu pensamento. É o momento que ele começa a questionar e diferenciar, tipo, até de pensar numa profissão. Será que eu quero fazer isso porque meu pai e minha mãe falam para eu fazer ou porque eu quero mesmo, né? E não é muito fácil de encontrar o próprio querer. Tem muito adulto por aí que até hoje não encontrou. Então, é um desafio grande, mas esse movimento de questionar o que ele tem até então, que aí geralmente é a casa, a família, os pais, é um movimento super necessário para que ele possa ir rompendo com algumas camadas aí dessa dependência, desse lugar que em breve não será mais o seu lugar. Vai passar a ser o seu lugar de origem, que deve ser visto, que deve ser honrado, um lugar de aprendizado, de base, mas que ele vai criar o próprio espaço a partir dali e vai precisar construir o seu próprio lugar com as suas próprias pernas, se firmar nas suas próprias pernas, né? Então ele tá fazendo um processo de transição aí da infância à pré-adolescência, é esse momento de transição, aonde ele precisa quebrar com alguns padrões para que ele crie algo novo, algo que é dele. E isso é algo que deve ser estimulado, se a gente for pensar, porque na verdade ele está fazendo um movimento para ir em busca do seu próprio destino e da sua força interior. Então é importante a gente, né, claro que ponderar, saber ponderar com ele as opiniões, as críticas, a forma de falar, né, a forma de se impor, isso aí precisa ser ponderado com ele, e aí é tarefa dos pais fazer isso. Mas é importante para que eles... É bonitinho de ver, eu acho tão legal ver que eles estão fazendo um movimento de buscar o seu próprio caminho. Isso é muito bonito, ver esse crescimento acontecendo de fato, dia após dia. Buscar um lugar de mais independência, né? Aquela coisa do nariz empinado, da opinião, de querer mudar as regras, de querer questionar tudo. Eles estão buscando mais independência, embora eles não sejam independentes. Ainda precisam desse acompanhamento e dessa presença dos pais, principalmente na questão emocional, psicológica. Muito da nossa presença, do nosso exemplo e do nosso apoio. A gente até mostra para eles, é o que a gente quer fazer, o nosso papel é mostrar que eles precisam ter mais responsabilidade. Então, por exemplo, o pai e a mãe nessa hora não fica pegando no pé, está estudando, você fez a tarefinha, você fez isso, você fez aquilo, né? A gente não fica tanto nesse nível, mas a gente já explica e já mostra para eles, olha, se você não estudar, você não vai passar de ano, e isso vai ser ruim para você. E se você estudar, você vai conquistar uma nota boa e vai passar de ano. Então você vai para um outro nível, vai para um outro grau e isso é mérito seu. Então, se isso é coisa que a gente ensina para eles, é o momento da gente estar apoiando esse crescimento, esse desenvolvimento deles, os passos que eles estão dando rumo a essa busca pela independência. Então, como a gente está vendo, o movimento de agora é um movimento de dentro para fora, um movimento de estar no mundo, de mudar o mundo, de conquistar o mundo com toda a potencialidade e a força que cada um tem nessa idade. A adolescência é um turbilhão de emoções e mudanças. Mas também é um momento muito rico de aprendizado e de oportunidades de conexão. O importante, muito importante, é ter uma pessoa de referência, de preferência os pais, se fortalecendo e se preparando a cada dia para essa tarefa, para estar no lugar de conselheiro e de orientador. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender e a esclarecer um pouco mais dessa fase. E me conta como é que foi essa fase para você? Você se sentiu apoiado? Quais as memórias que você traz? E lembrar do seu tempo, da sua adolescência, te ajuda a ter mais empatia e mais compreensão e mais paciência com os seus filhos? Você se vê mais ou menos preparado para lidar com essa fase? Compartilhe aqui comigo nos comentários. Grata pela sua presença e nos encontramos em breve. Um beijo!